Olá, vamos falar hoje aqui de circunferência e círculo. Então, qual a diferença de circunferência e de círculo? Então, olha só, aqui eu tenho uma circunferência. Então, circunferência é essa linha que está desenhada aqui, que forma um objeto ou uma figura geométrica plana, circular ou redonda, tá? Então, ó, isso aqui é uma circunferência, tá? E o que é círculo? Círculo é a área, é, é essa superfície plana que está colorida aqui, tá? Isso aqui é círculo. E toda essa área que está dentro dessa circunferência, que é esse contorno preto, é o círculo. Tá bom? Então, o que eu preciso saber de uma circunferência e de um círculo? Em uma circunferência, eu tenho essa medida que vai do centro da circunferência até a borda, ela é chamada de raio, que eu representei aqui por um R minúsculo, tá? Então, ó, qualquer ponto, qualquer distância que você pega do centro da circunferência até a sua borda é o raio. Então, ó, de qualquer do centro da circunferência a qualquer ponto da borda da circunferência, você vai ter a medida do raio, ok? Então, ó, do centro até aqui é o raio, do centro aqui até aqui é o raio. E agora essa linha vermelha, ela é o meu diâmetro da circunferência, que eu representei aqui pela letra D. Então, ó, o diâmetro da circunferência, ela vai de uma borda a outra da circunferência, passando pelo centro. Então, ó, aqui eu tenho o diâmetro da minha circunferência, que vai de uma borda da outra, passando pelo centro. Então, ela poderia estar aqui na horizontal, eu poderia traçar aqui na vertical, eu poderia traçar aqui na inclinada, poderia traçar aqui. Então, ó, mas ele tem que passar pelo centro. Para eu ter a medida do diâmetro, eu tenho que passar pelo centro e de uma borda a outra da minha circunferência, tá? Então, na minha circunferência, eu tenho que saber que tem o raio que vai do centro da circunferência, é a medida que vai do centro da circunferência até a borda, tá? E eu tenho o diâmetro que vai de uma borda a outra da circunferência e passa pelo centro, tá bom? Outra coisa, o meu diâmetro da circunferência, ela é 2 vezes o raio. Ó, então, essa medida que é o raio, aqui também é o raio, porque ele sai do centro e vem até a borda. Esse aqui é o raio. Então, a medida do meu diâmetro, ela é 2 vezes o raio. Tá? Então, se eu pegar isso aqui e prolongar até aqui, ó, eu vou ter o diâmetro e eu vou ter 2 vezes o raio. Então, o diâmetro de uma circunferência mede 2 vezes o valor do raio, tá ok? E agora, eu quero calcular o comprimento da minha circunferência. Esse C aqui é de comprimento. Então, comprimento você pode usar, pode ver comprimento escrito com C, tá? Ou L. A gente utiliza às vezes C ou L para calcular o comprimento, para representar o comprimento de alguma coisa. Então, o que é o comprimento de uma circunferência? Imagina que você corta essa circunferência nesse ponto e abre ela, estica e forma uma linha com ela. Então, isso é o comprimento da minha circunferência. Ou se você sair desse ponto da circunferência e dar uma volta na circunferência aqui, dar uma volta e chegar aqui. Então, você o quê? Andou o comprimento dessa circunferência. E quanto você andou? Como que você calcula esse comprimento? Você calcula através dessa fórmula. 2 vezes o π vezes o r, que é o raio, tá? Então, esse π, ele vale 3,1415. Eu coloquei aqui esses pontos de reticência porque significa que essas casas decimais vai para o infinito, tá? Então, geralmente a gente usa somente 3,14, tá? Você vai ver na maioria dos livros só 3,14, mas na verdade o π ele tem infinitas casas decimais, tá? Então,
quando você vai calcular o comprimento de uma circunferência, geralmente você vai achar um comprimento aproximado, não vai ser exato. Devido esse número π aqui, você nunca conseguir trabalhar com todas as casas decimais, ok? Então, para você calcular esse comprimento de uma circunferência, você vai usar essa fórmula que é 2 vezes o valor do π, que é 3,14, vezes o valor do raio, que você sempre vai ter o valor do raio, ou do diâmetro, ok? Bom, e a área do círculo, tá? Então, a circunferência é o que contorna o círculo. Então, toda essa área pintada aqui, essa superfície pintada é a área. Como que você calcula essa área? Por exemplo, você vai pintar essa área. Então, qual é a área, a medida dessa área que você vai pintar? Então, a área você calcula pelo π vezes o meu raio, o valor do meu raio, ao quadrado. Então, o meu círculo ele também, do centro até essa borda, é a medida do raio. Ó. Eu tenho o raio e eu posso ter o diâmetro também, que vai de uma borda da outra, passando pelo centro, eu tenho a medida do meu diâmetro. Tá? Então, para mim calcular a área de um círculo, eu uso a área, eu uso essa fórmula aqui, A é igual a π vezes R ao quadrado. Ok? Então, sabendo isso, vamos resolver aqui 2 exercícios. Olha só, esse exercício 1, ele pede para você calcular a área do círculo e o comprimento da circunferência abaixo. Então, dei aqui que você usa π igual a 3,14. Então, a área do círculo, como que você calcula a área? A área vai ser igual a π, certo? Π vezes o raio ao quadrado. É essa que você vai usar. Então, quem vai ser a área? A área vai ser, quem é o valor do π? Eu vou usar 3,14. 3,14 vezes o raio ao quadrado. Ó, o raio ele deu aqui. O raio é 8. Então, esse 8 elevado ao quadrado. Então, a área do meu círculo, estou calculando a área, essa parte pintada, vai ser igual a 3,14 vezes, quanto é 8 ao quadrado? 8 ao quadrado é 64. Então, a minha área vai ser igual a 3,14 vezes 64 dá 200,96. Como eu estou calculando a área, isso aqui é centímetros ao quadrado. Então, essa medida vai ser uma medida aproximada. Por quê? Porque eu nunca consigo usar todas as casas decimais do π. Eu estou usando, ele é um valor aproximado aqui, que é 3,14. Tá? Então, essa é a área do meu círculo, essa parte pintada. Só que ele quer também calcular o comprimento dessa circunferência. Ó, se você sair desse ponto e andar até aqui, quanto você andou? Ou se você cortar essa circunferência aqui e esticar essa linha preta, qual é o comprimento dessa linha preta? Então, comprimento vai ser igual a 2 vezes o π vezes o raio, certo? Então, esse comprimento vai ser igual a 2 vezes o π, que eu vou usar 3,14, vezes o raio, que é 8. Então, ó, esse comprimento vai ser igual, ó, 2 vezes 3,14 dá 6,28. 6,28 vezes 8 vai dar 50,24. Então, isso dá 50,24 centímetros. Ó, o raio está em centímetros. Eu estou medindo o comprimento linear, é uma medida linear, então é centímetros só. Então, o comprimento dessa circunferência de 8 centímetros de raio é 50,24 centímetros. Ok? Outro exercício aqui, esses exercícios é bastante comum,
ele pede para calcular essa área colorida desse setor circular. Então, isso aqui é chamado de setor circular ou coroa circular, tá? Essa parte pintada. Ele quer que você calcule essa parte vermelha, tá? Então, ó, você pode observar que você tem aqui dois círculos ou duas circunferências, uma menor e uma maior. E nessa circunferência menor, eles falou que o raio, R1 é de raio, é 3 centímetros. E dessa circunferência maior, o raio, que é o raio R1, que é da circunferência maior, o R grande, é 5 centímetros. Ele pediu para usar π igual a 3,14. Então, para mim calcular a área desse setor circular, dessa área que está pintada, o que é que eu vou ter que fazer? Como eu tenho duas circunferências, uma dentro da outra, eu vou calcular a área dessa circunferência grande, depois eu calculo a área dessa circunferência pequena, e aí quando eu subtrair a área da circunferência grande menos essa área da circunferência pequena, o que vai sobrar? Só vai sobrar esse valor dessa região pintada, ok? Olha só, veja que eu dividi em 4 partes iguais. Esse setor circular está dividido em 4 partes iguais. Então, quando eu achar a área desse setor circular, o que é que eu vou fazer? Eu vou dividir por 4. E aí eu vou achar essa parte aqui que vale e corresponde a 1/4 de toda a área desse setor circular. Ok? Então, vamos lá. Eu vou calcular a área da circunferência grande. Então, como que eu calculo a área? A área é π vezes o raio. Nesse caso, vou usar o R grande, tá? Porque eu vou calcular primeiro da circunferência grande ao quadrado, certo? Então, ó, essa área vai ser igual a quanto? Π, que é 3,14, vezes o R ao quadrado. O raio maior que é quanto? 5. 5 ao quadrado. Então, a área da minha circunferência grande é igual a 3,14 vezes 25, porque 5 ao quadrado é igual a 25. Então, qual vai ser a área da minha circunferência grande? Vai ser igual a 3,14,25, que dá 78,5 centímetros ao quadrado, ok? Agora, olha só, eu vou calcular a área da minha circunferência pequena. Vou usar o R1, o raio pequeno. Então, a área da circunferência pequena, ou a área de uma circunferência, é calculada por π vezes o raio ao quadrado. Nesse caso, agora é o R1. Então, a área do setor da circunferência pequena é 3,14 vezes R1 ao quadrado, que vale 3, então é 3 ao quadrado. Então, a área da circunferência pequena vai ser igual a 3,14 vezes 9. 3 ao quadrado é 9. Então, a área dessa circunferência vai ser igual a 3,14 vezes 9 dá 28,6 centímetros ao quadrado. Mas o que que eu quero? Eu quero esse pedacinho aqui. Então, ó, eu sei a área da minha circunferência grande, sei a área da minha circunferência pequena. O que é que eu vou fazer? Eu vou tirar a pequena de dentro da grande. Vou fazer uma diferença aí. Então, eu vou fazer a área do setor circular vai ser igual a o quê? Vai ser a área do circunferência grande menos a área da circunferência pequena. Então, essa área do setor circular vai ser igual a 78,5 menos 28,6. Então, a área do setor circular
vai ser igual a 49,9 centímetros ao quadrado. Então, toda essa área pintada aqui é 49,9 centímetros quadrados, tá? Mas o que que eu quero? Eu quero só esse pedaço aqui pintado em vermelho. Então, ó, a área vermelha vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 49,9. Como essa área ela é um quarto de toda a área pintada, a área vermelha é um quarto de toda a área pintada, eu vou dividir 49,9 por 4. Quanto vai dar isso aqui? Isso aqui vai dar aproximadamente 12,475 centímetros ao quadrado. Então, esse tipo de exercício é muito comum para você trabalhar círculo e circunferência, tá? A área de circunferência, a área de círculo, ok? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês.